Olá a todos, dica de hoje, um assunto que também é bastante cobrado em concurso público, né, porque está relacionado a um fundamento teórico de direito tributário, que são as funções dos tributos, separando-os em função fiscal, parafiscal e extrafiscal. Função do tributo está muito relacionada ao motivo da instituição ou da criação de um determinado tributo, imposto, taxa, contribuição. Quando a função é efetivamente arrecadatória, abastecer o cofre público, a gente diz que predomina naquele tributo a função fiscal, que é o principal objetivo. Só que há casos em que o tributo ele é criado, mas a receita não compõe o orçamento daquele ente da federação, não compõe o orçamento fiscal. Daí que surgiu o termo parafiscalidade. Então, a função também é arrecadar o dinheiro, só que quem vai administrar é um outro ente relacionado ao poder público, mas não quer dizer necessariamente que compõe a estrutura do poder público. Exemplo de tributo que tem essa característica são as contribuições sindicais. Elas são criadas, foram instituídas pela União, só que a principal função delas é efetivamente abastecer, compor as receitas das entidades sindicais, sindicatos, confederações e as federações sindicais. E, por fim, terceira função é a extrafiscalidade, ou a função extrafiscal. Nesse caso, predomina não o motivo de abastecer o cofre público, mas a carga tributária ela vai estar relacionada principalmente a funções regulatórias, ou um incentivo a um determinado setor da economia, ou restrição a um determinado segmento. Como exemplo, nós temos que predomina a função extrafiscal, a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, é uma forma que a União encontrou de maneira indireta de atuar em segmento econômico, não por meio de empresas públicas ou sociedade de economia mista, mas por meio de tributação, ou pesando na carga tributária, restringindo determinado segmento, ou, ao contrário, aliviando a carga tributária e possibilitando o desenvolvimento daquele setor. Agora, o que tem que ficar claro para o candidato é que nenhum tributo é 100% uma função ou 100% outra. Vai haver o que vai predominar no caso concreto. Exemplo, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele tem a principal função, sem dúvida, é propiciar o ingresso de receita no cofre federal. Então, ele tem uma função fiscal. Só que no próprio texto constitucional, o IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. Então, quanto mais essencial, produto, menor a carga tributária. Quanto mais supérfluo, aí a carga tributária é mais pesada. Nesse caso, tributação mais pesada sobre supérfluo, ela não visa necessariamente abastecer o cofre público. Ela visa desestimular o consumo daquele determinado produto. Então, da mesma forma, o caso do ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Também um componente fiscal importante, que é abastecer o cofre público. Mas na própria Constituição Federal, as alíquotas do ITR, a carga tributária desse imposto, vai ser determinado em função para impedir a manutenção de propriedades improdutivas. Então, num caso desse, uma carga tributária elevada do ITR não visa a arrecadação, ela visa coibir que o proprietário mantenha um latifúndio improdutivo, ou que fere, ou que ofende uma função social da propriedade. Então, essa é a forma de tributação. E essa divisão entre fiscal e extrafiscal vai ser relevante quando formos estudar o princípio da não utilização de tributo com efeito de confisco. Nós vamos ver que essa limitação está relacionada aos tributos em que ele atua com função fiscal, ao passo que na extrafiscalidade, fora da fiscalidade, os tributos com função regulatória, nesse caso não se fala em utilização com efeito de confisco. Essa foi a dica da aula de hoje. Guardo vocês no momento futuro. Obrigado.